Olá pessoal, vamos aqui para mais uma aula de eletricidade, tá? Nesta aula de hoje nós vamos falar desses três conteúdos aqui, ó. Nós vamos falar dos elementos que compõem o circuito elétrico, aí nós vamos falar de dois componentes principais dele, né, do circuito elétrico, que é o gerador e o resistor, tá? Vamos lá, então, para que nós tenhamos eletricidade na prática, a gente precisa desse elemento aqui, ó, de um circuito elétrico. E o que é um circuito elétrico? O circuito nada mais nada menos é um elemento que vai possibilitar que exista uma corrente elétrica, tá? E a corrente elétrica ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que os equipamentos elétricos funcionem, tá? Então, para isso é necessário que exista o nosso circuito elétrico, tá? E que dentro do circuito elétrico exista uma tal de diferença de potencial, ou seja, a força que vai fazer com que a carga se movimente, né? As cargas elétricas se movimentem, ou seja, gere o que nós chamamos de corrente elétrica. E essa diferença de potencial ela tem que ser aplicada a duas extremidades, né, do fio condutor. Tá? Então a gente pode também dar outro conceitozinho aqui para o circuito elétrico. O circuito elétrico refere-se ao movimento de uma corrente elétrica pelos condutores entre os terminais da fonte de tensão ou gerador. Já apareceu o nomezinho dos elementos principais de um circuito elétrico, que é a fonte de tensão ou gerador. Então aqui, ó, nós temos aqui um circuito elétrico. Aqui é o circuito elétrico básico, né? Então aqui nós temos, né, ó, a nossa fonte de tensão ou o nosso gerador, que é essa pilha, né? Aqui nós vamos ter aqui os fios, né, ó. E os fios aqui, ó, a nossa fonte de tensão, o que ela vai fazer para o circuito? Ela vai gerar diferença de potencial. Aí aqui eu puxo um terminal da minha fonte, né, para o terminal do meu equipamento que vai receber energia elétrica, e do outro lado, ó, eu puxo do outro terminal da minha fonte para o outro terminal do equipamento. Pronto. Quando eu faço essa ligação, já vai aparecer isso aqui, ó, movimento da corrente, de uma corrente elétrica pelo condutor, né? E isso é que vai fazer com que os equipamentos funcionem, né? Então, o principal motivo do circuito é esse, é o quê? Ele vai gerar o movimento da corrente elétrica, né, entre os terminais, né, entre o terminal aqui no caso da pilha, o positivo e o negativo, que vai fazer com que os equipamentos funcionem. Então, basicamente, o circuito elétrico ele é constituído de uma fonte de tensão, fios condutores e elementos resistivos, né, que no caso pode ser o quê? Uma lâmpada, ok? Então, o que seria o gerador? Então, o gerador vem de gerar, né? Então, o professor ele vai gerar? Não, na realidade, esse termo gerar não está muito correto, não. Então, o gerador é um dispositivo que vai fazer a conversão entre energia mecânica, como por exemplo, numa hidrelétrica, lá nós temos uma barragem, né? Então, essa água, quando ela fica aqui embarreirada, né, ela gera aqui nela e na parte superior uma energia potencial gravitacional. Quando libera essa água, ela vai descer, aí lá embaixo ela ganha velocidade, ou seja, ganha energia cinética, que essas duas energias são energias mecânicas. E aqui embaixo ela vai girar uma turbina e pronto, lá na turbina se acopla o gerador que vai converter, ó, energia mecânica em energia elétrica. Do mesmo jeito numa usina eólica, ó. Então lá tem umas turbinas onde o vento bate, essa turbina movimenta-se, aqui acoplado nessa turbina tem um geradorzinho que ele já vai converter essa energia mecânica em energia elétrica. Nós temos também as baterias que dentro delas elas armazenam energia química, tá? E essa energia, ó, quando eu ligo aqui os terminais a um determinado equipamento, ele vai converter essa energia química em energia elétrica. E aqui quando nós temos uma placa solar, ó, a placa solar ela vai pegar essa energia, captar, né, a energia que vem do sol, tá? Aqui vai ter um sistema onde vai arrancar partículas, e essas partículas que vão converter, né, essa energia em energia elétrica, tá? E também a gente pode dizer que o gerador é um componente capaz de alimentar com energia elétrica determinado circuito elétrico, né? Então, exemplos de
geradores, pilhas, bateria, um gerador eólico, pode ser um gerador hidrelétrico, no caso uma placa solar, né? Uma placa solar fotovoltaica também é um gerador elétrico. Então o gerador, a função principal dele no circuito elétrico é de manter a diferença potencial entre dois pontos que vai propiciar o movimento dos portadores de carga, ou seja, vai gerar a tal da corrente elétrica, é muito importante, né, para o equipamento funcionar. O gerador, quando a gente for trabalhar com um circuito elétrico, a gente vai fazer uma representação dele, porque não faz sentido você desenhar ele ali do jeito que ele é, um pouco complexo, tá? Então a gente vai representar o gerador, essa simbologia, ó, dois traços paralelos, ó. Um traço que é maior e um traço que é menor. Esse traço maior, aqui basicamente ele vai indicar o ponto de maior potencial elétrico. E o tracinho menor, o ponto de menor potencial. No caso de uma pilha, o maior aqui é o positivo e o menor é o negativo. E ainda aqui, esse símbolo, né, ele vem acompanhado do número, né? E esse número vai indicar o quê? Ó? Esse número, pessoal, mostra a diferença de potencial que o gerador, né, vai manter entre os pontos do circuito elétrico. Aqui a gente tem um exemplo de uma bateria, né, que ela vai manter no circuito lá 12 volts. Tá? Agora a gente vai falar de uma coisa que existe no circuito elétrico, né, que às vezes é bom e às vezes é ruim. Tá? No circuito elétrico, de um modo geral, é ruim. Por quê? Porque a resistência elétrica ela vai criar uma dificuldade para as cargas se movimentarem ao longo do condutor. Ou seja, ela vai fazer uma oposição, né, ao movimento dos portadores de carga devido, né, à diferença de potencial. Tá? Ou seja, a gente pode dizer que a resistência elétrica representa a dificuldade que as cargas, né, elas vão encontrar para se movimentarem através do condutor. Vamos imaginar aqui um condutor. Então aqui eu tenho cargas negativas, né, que com as cargas que se movimentam, né, ó, tem as positivas que vão ficar paradinhas aqui, ó. Então o que é que vai acontecer? Quando eu aplico uma diferença de potencial desse terminalzinho direito e desse esquerdo, né, ó, então o que é que vai acontecer? Essas cargas vão adquirir movimento. Por quê? Porque vai gerar uma coisa chamada corrente elétrica, né? Mas aí, ó, essas cargas podem se chocar, né, com outras, elas podem bater até nas paredes, e isso é o que nós chamamos de resistência elétrica, ou seja, essa dificuldade que as cargas vão ter de se movimentar pelo condutor. Tá? E de outra forma a gente pode dizer, né, como o movimento das cargas representa a corrente elétrica, então a gente pode dizer que a resistência elétrica nos diz, né, nos informa a dificuldade oferecida à passagem da corrente elétrica no condutor. Pronto, agora a gente vai falar um pouquinho dos fatores que influenciam na resistência elétrica. Então ela vai depender basicamente das propriedades físicas e das propriedades, né, da geometria do nosso condutor, como ele é feito, o formato dele, né? E as propriedades físicas vão estar ligadas muito aos materiais, tá certo? Então vamos aqui, ó. Tem um condutor que ele tem um comprimento L, tem uma área que A, né? Ou seja, que a área está diretamente ligada ao formato e à espessura dele, e tem essa letrinha aqui que ela vai representar uma característica do material, essa letra ρ aqui, tá? Então, através de experimentos, constatou-se que a resistência elétrica R ela é diretamente proporcional ao comprimento L do condutor. Ou seja, quanto maior o comprimento do condutor, maior a resistência. Com relação à área, tá? Constatou-se, ó, que a resistência ela é inversamente proporcional à área da seção transversal do condutor. Ou seja, quando um condutor é muito fino, o que acontece? Ele vai ter uma resistência maior. Por quê? Menor área, maior resistência. E o outro fator, pessoal, chama-se resistividade elétrica. A resistividade é uma característica do material que é feito o condutor, né? No próximo slide eu vou detalhar um pouquinho essa parte aqui através de uma tabelinha, tá? Porque a resistividade ela está ligada ao tipo de material. E matematicamente a gente expressa, né, a resistência elétrica por essa relação. R é igual
resistividade vezes L dividido por A, ok? Exatamente devido a essas características aqui. Ó. Quando esses termos estão na parte superior, eles são diretamente proporcionais. Ó, R diretamente proporcional à resistividade e R diretamente proporcional ao comprimento. E quando está em cima e embaixo, eles são inversamente, ok? Por isso que concluiu-se, né, tudo isso, né, através dessa forma. E isso tudo aqui, pessoal, foi obtido através de experimento, né, através da parte experimental. Então, a resistividade elétrica, tá? O que é que ela representa? Tá? A resistividade elétrica, como ela é diretamente proporcional à resistência elétrica, né? Então, o circuito elétrico, para ele ser bom, ele tem que ter pouca resistência elétrica. Tá? Então, o melhor condutor é aquele que tem menor resistividade elétrica. Então, quanto menor a resistividade elétrica, melhor é o condutor. Então, o que tem menor aqui é a prata, mas o que a gente usa bastante é o cobre, né? Mas aqui, ó, são bastante bem próximos, né? Os valores 1.6 e aqui 1.7, tá certo? Então, a gente analisa desse jeito, ó. Quanto menor for a resistividade elétrica, melhor é o condutor. Então, vamos falar agora sobre resistores, né? Então, dentro normalmente de circuitos elétricos, né, placas de computadores, né, de TV, de equipamentos eletrônicos, a gente vai ver muitos dispositivos lá, e um deles chama-se resistores. Então, os resistores, eles dentro desses circuitos elétricos, né, eles vão fazer o que? Eles vão limitar ou regular a corrente elétrica. E essa regulagem é feita exatamente pela resistência elétrica. Ou eu aumento ou diminuo a resistência, que na realidade eu estarei fazendo o quê? Aumentando ou também diminuindo a corrente elétrica. Tá? Ou seja, a gente já pode dizer que os resistores eles são dimensionados a partir da resistência elétrica deles. Outra coisinha também que os resistores fazem, né? Ou seja, isso aqui foi já uma aplicação, né? Uma coisa boa que se deu à resistência elétrica. Criou-se, né, alguns resistores que fazem o quê? Pegam a energia elétrica e transformam em energia térmica, ou seja, eles vão aquecer, né? Que isso nós chamamos de efeito Joule, né? Então, parte da energia elétrica vai ser convertida em calor. Um exemplo clássico, né? Os chuveiros, né? Então, o chuveiro lá, tá? O que faz? Ele tem regulagem, né, para frio e quente, e isso nada mais nada menos é feito como? Você aumentando, né, ou diminuindo a resistência elétrica lá do equipamento, tá? Então lá tem resistores lá dentro que fazem isso, tá? Então o exemplo é o chuveiro elétrico. Nós temos outro exemplo clássico aqui que é o ferro de passar. Ou seja, nesse caso essa é uma aplicação boa, né, útil, né, digamos uma aplicação útil, né, da resistência elétrica. Mas lá no condutor não é bom não, né, porque ela vai dificultar. Mas aqui, normalmente a ciência funciona assim também, né? Pega uma coisa que é ruim e transforma numa coisa boa. Os tipos de resistores, né? Vamos falar um pouquinho deles. Nós temos o resistor de carvão, né? Que ele é composto basicamente de um bastão de grafite, que é revestido com uma camada isolante, e também vai ter dois terminais. Então aqui dentro, né, vai ter um bastão de grafite, né, um cilindrozinho de grafite, vai ter esse isolante, e aqui tem dois ferrinhos, um do lado e um do outro, que estão nos dois terminais, onde aqui vão ser feitas as ligações, né, para lá a fonte de tensão. Nós temos o resistor de fio, que é composto de um fio metálico enrolado sobre um suporte cilíndrico, tá? Então tá aqui, ó, vai ter um fio metálico aqui no centro, né? Ele vai ser enrolado com suporte cilíndrico, tá certo? Que fica isolado. Então esse é o resistor de fio. Nós também temos os resistores que têm resistência variável, que são chamados reostatos, né? Esse aqui, por exemplo, é aquele que se usa quando a gente quer aumentar ou diminuir o som, tá? Então lá tem um reostatozinho, né? Tem um botãozinho que se aumenta ou diminui, né, o som. Da mesma forma lá no chuveiro elétrico tem esse bichinho também, ele tem a resistência variável. O resistor também ele tem uma simbologia, tá? Nós temos
no circuito lá, quando eu quiser fazer a representação, ou eu posso usar essa primeira, né, que parece uma molinha, né, ó, tem uma parte reta, aí tem esses tracinhos que sobe e desce, depois novamente uma parte reta, e em cima tem o valor da resistência dele. Ou pode pegar dois tracinhos e bota um retângulo no meio, ó, aí coloca também o valor da resistência elétrica dele, tá? Então essa é a representação do resistor no circuito elétrico. E aqui também, agora nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Para a gente fechar essa parte, tá? Então vamos lá. Essa primeira aqui é uma questão lá do Enem. A resistência elétrica e as dimensões do condutor. Então aqui a gente pode fazer a partir dos conceitos que a gente viu anteriormente, ou também através, né, da questão matemática, tá? Então aqui vamos lá. A relação da resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por um grupo de cientistas por meio de vários experimentos de eletricidade. Aqui que nós falamos anteriormente, né? Ó, todas aquelas conclusões, né, que os caras tiraram, né, foram obtidas, né, através da parte prática, né? Eles verificaram que existe proporcionalidade entre resistência e comprimento, dada a mesma seção transversal. Também existe proporcionalidade entre resistência e área, né, dado o mesmo comprimento. E existe proporcionalidade entre comprimento e área da seção transversal, dada a mesma resistência R. Então, considerando resistores como os fios, pode-se exemplificar o estudo das grandezas que influem na resistência elétrica utilizando as figuras abaixo aqui, ó, tá? Então, as figuras mostram que as proporcionalidades existentes entre resistência e comprimento, entre resistência e área da seção transversal e entre comprimento e área da seção transversal são respectivamente, tá? Então a gente vai analisar as figuras e saber se as proporcionalidades entre essas variáveis aqui é direta ou inversa, tá ok? Então vamos relembrar aqui na matemática. Quando é que eu tenho grandezas diretamente proporcionais, né? É quando, se uma delas aumentar, a outra também vai aumentar do mesmo valor, ou seja, do mesmo fator. Ou seja, se uma grandeza dobrou e a segunda dobrou também, então elas são diretamente proporcionais, porque elas aumentaram em conjunto. Pode ser também quando uma diminui, sei lá, uma ficou dividida pela metade e a outra pela metade também, então são diretamente proporcionais. E quando é que são inversamente? Ó? É quando uma delas aumenta e a outra vai diminuir do mesmo fator. É como se uma tivesse triplicado e a outra tivesse sido reduzida a 1/3, tá? Então, aí são inversamente proporcionais. Eu costumo até dizer assim, ó, diretamente proporcionais, elas andam para o mesmo sentido, né? Elas vão para o mesmo sentido, ou as duas aumentam ou as duas diminuem, né? E inversamente é quando uma vai para um lado, uma sobe e a outra diminui. Elas vão se comportar, né? Elas vão, digamos que elas vão variar, né, em sentidos contrários, ok? Então vamos analisar a primeira coisa, ó, resistência e comprimento. A gente vai para essa primeira parte da figurinha aqui, ó. Então aqui foi mantido a área, ó. E aqui, ó, que houve com o comprimento? Era L, passou a ser 2L. Então dobrou o comprimento, não foi? Que houve com a resistência? Era R e passei a ser 2R. Então a gente conclui, ó, R e L dobraram, os dois ao mesmo tempo, aumentaram, né, do mesmo fator que foi 2, ou seja, são diretamente proporcionais. Então a primeira palavra é direta, né, ó. Já poderia excluir o D e o E aqui, ó. Segundo, vamos analisar quem? Resistência e área, ó. Segunda figurinha aqui, ó. Então aqui, ó, manteve-se o mesmo comprimento L, né, ó. Aí aqui, ó, o primeiro fio tinha área A e pegou um fio mais grosso, ó, com área o dobro, né. Aí quando ele mediu a resistência desse segundo fio, constatou que caiu, ela ficou a metade do valor inicial, ó. Então o que é que a gente conclui, ó? O R diminuiu pela metade e o A dobrou, ou seja, são inversamente proporcional. A gente já seria o item D aqui, ó. Tá?
tá? Que só aparece o inverso aqui no segundo, só no item C. Mas vamos analisar o último. Vamos analisar, ó, comprimento e área. Ó. O que é que a gente observou? O que foi que fizeram? Eles mantiveram o mesmo material do condutor, aí pegaram um com uma área A e um segundo, né, eles aumentaram a espessura com 2A. Então constatou, eles foram verificar, ó, que para manter essa mesma resistência tinha que dobrar também o comprimento, tá? Ó, 2A e aqui ficou 2L, ó. Então ali, ó, o L dobrou e o A também dobrou, ou seja, são diretamente proporcional. Então só constata ali o que nós observamos. Isso aqui também poderia ser analisado por essa relação que nós obtivemos, né? Ó. Resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido por A. Ó. Então, aqui analisando primeiro, ó, resistência e comprimento, ó, os dois estão em cima, então é diretamente. Ó. Resistência e área, ó, R está em cima e o A está embaixo, então são inversamente. Ó. Aí agora avaliando, ó, comprimento e área, aí a gente teria que passar a área para o outro lado. Ó. Então essa área ela iria multiplicando, ou seja, os dois ficariam na parte superior. Tá? Superior, então, dá uma proporção direta, né? Certo? Então a forma de se analisar, quando eu analiso sempre um número de um lado e do outro, tá? Uma letra de um lado e uma letra do outro. Quando as duas estão na parte de cima, no numerador, então são diretamente. Quando elas estão em lados opostos, uma em cima e embaixo, então são inversamente. Então realmente é o item C, tá? Talvez seria até mais rápido, né, analisando pela nossa relaçãozinha, ok? Então tem essas duas formas de resolver, né, achar o resultado dessa questãozinha aqui. Outra questão. Você constrói três resistências elétricas, uma com a resistência RA, outra resistência RB e outra RC, com fios de mesmo comprimento e com as seguintes características. O primeiro fio de resistência RA tem resistividade 1 vezes 10 a menos 6 e diâmetro 0,5, né? Essa aqui é a espessura dele, né? O segundo fio ele tem resistência B, resistividade 1,2 vezes 10 a menos 6 e diâmetro 0,5. Ele tem a mesma espessura, né, do resistor A. E o terceiro fio, o C, ó, ele tem resistividade 1,5 vezes 10 a menos 6 e diâmetro de 0,4. Então a gente pode se afirmar aqui. Então aqui a gente vai analisar a sequência, né? Quem tem resistência elétrica maior do que o outro. Então, de acordo com aquela equação lá, que na realidade ela é chamada segunda lei de Ohm, nós temos ela aqui, ó, R igual a resistividade vezes o comprimento sobre a área. A gente já sabe, né, que a resistência ela vai ser inversamente proporcional à área, né, do fio. E ela vai ser diretamente proporcional a quem? A resistividade e também ao comprimento do fio. No caso aqui, como foi informado que os comprimentos são os mesmos para os três fios, então aqui, ó, o comprimento não vai influenciar, né, no valor da resistência elétrica. Quem vai influenciar é quem? A área e a resistividade. Então vamos analisar primeiro a área, tá? Então a gente vai ver o seguinte: o fio que possui maior diâmetro, então ele possui maior área, ou seja, como a área é inversamente proporcional à resistência, né? Quanto maior a área, menor a resistência, tá certo? E quem tem isso, ó? Quem tem maior área, galera? Na realidade aqui vamos analisar o contrário. Quem tem maior área é o fio A e B, ou seja, se o fio A e B tem maior área, então ele tem menor resistência. Então o fio A e B possuem menor resistência elétrica. E quem tem maior resistência vai ser o fio mais grosso, mais fino, né, na realidade. Ó. Menor área, maior resistência, que é o fio C. Então dá para a gente concluir inicialmente, ó, que o fio C ele tem uma resistência maior do que o A, e na realidade o A, ó, como eles têm a mesma área, o A e o B, né, então eles têm resistências iguais, tá certo? Por enquanto o C tem resistência maior, né? Agora vamos ver aqui o último fator, que é a resistividade, tá? Ó.
A resistividade é diretamente proporcional à resistência, tá? Então o fio que vai ter maior resistência é o que tem maior resistividade. Então aqui o fio que tem maior resistência é o C, né? Porque ele tem maior resistividade elétrica. Como ele já tinha, né? Então ele vai continuar. Como ele já tinha maior resistência devido à área, então o C, né? Já dá para a gente concluir que é o que tem dos três, né? É o que tem maior resistência elétrica. Aí agora aqui, ó, comparando o A e o B, né? Porque a gente precisa, porque os dois estavam iguais, né? Aqui, ó. Quem tem maior resistência elétrica agora? É o que tem maior resistividade. O que tem maior resistividade é o B. Ou seja, o B é o que tem maior resistência elétrica do que o A. Então, concluindo finalmente aqui, ó. Resistência do C maior do que a do B, que é maior do que a do A, que é o item C. Ok? Vamos para mais um aqui, ó. Dois fios A e B são tais que o comprimento do fio B é o dobro do comprimento do fio A. E a área da seção do fio A é 8 vezes menor que a do fio B. Sendo os fios feitos de mesmo material, tá? Determine a razão entre as resistências do fio B e a do fio A. Tá? Como não foi dado valores aqui, nós vamos fazer o seguinte, né? Eu vou representar por letras, tá? Então vamos lá. Vamos representar o comprimento do fio A por L, a sua área do fio A por A e a resistividade, né, do material A por ρ, certo? Aí que foi dado aqui, ó. O comprimento do fio B é o dobro do fio A, ó. Então a gente vai escrever aqui, ó. Ou seja, o comprimento do B é 2 vezes do A, ou seja, vai ser 2L. A outra informação, ó, a área do fio A é 8 vezes menor que a do fio B. Então significa que o fio B é maior quantas vezes do que o A? 8 vezes. Então a gente coloca aqui, ó, a área do fio B, comprimento não, área, tá pessoal? Desculpe. Então a área do fio B é 8 vezes maior que a área do fio A. E a resistividade do fio B é igual à do A, ou seja, vai ser ρ, né? E ele pede aqui que a gente ache a relação entre a resistência de B e a resistência de A. Fórmulazinha, ó, segunda lei de Ohm, R é igual a resistividade vezes o comprimento dividido por área, ok? Pronto, para o fio A nós vamos fazer, ó. Quanto é o valor da resistividade? É ρ, né? O comprimento também é L e a área é A. Ó. Agora vamos achar para o B, ó. Resistência elétrica de B vai ser a resistividade, que também é ρ, né? O comprimento do fio B é 2L, pronto. E a área do fio B é 8A. Aqui a gente já faz uma observaçãozinha, ó, dá para simplificar aqui, ó, divide em cima por 2 e embaixo por 2. Então vai sobrar o que, ó? 2 dividido por 2 dá 1, aí fica só ρ vezes L, e aqui embaixo, ó, 8 dividido por 2 dá 4, e a gente repete o A. Ó. Então a resistividade do B é ρ vezes L sobre 4A. Agora vamos dividir os dois, né? Ó. Resistência elétrica de B dividido pela resistência elétrica de A. E isso vai ser igual... Então vamos pegar os dois e dividir, ó. A resistência elétrica de A, ó, é ρ vezes L sobre A, ó. Na realidade é do B, né? Estou misturando aqui, ó. Primeiro em cima vai ser a do B, então vai ser ρ vezes L dividido por 4A dividido pela resistência de A, ó, né? Que é ρ vezes L sobre A, tá? Então aqui nós temos uma divisão entre frações, tá? Então a gente vai usar, quando eu tenho isso, como é que a gente resolve? A gente vai repetir a fração de cima, ó, que é ρ vezes L sobre 4A e multiplicar pelo inverso da fração de baixo. Ó. Ou seja, o inverso que está no denominador sobe, né, vai para o numerador, e o que está no numerador vai para o denominador. Pronto, observe uma coisa legal agora. Ó. Aqui vai dar para a gente simplificar algumas coisas. Ó, ρ dividido por ρ dá 1, né? Simplificamos. Ó. L dividido por L dá 1 também. Ó. E A dividido por A dá 1. Pronto.
Aqui embaixo ficou 4 vezes 1 dá 4, né? E em cima ficou 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, tá? Então vai ficar aqui, ó, RB sobre RA igual a 1/4, ou seja, é o item C, tá? Pronto, turma. Essa aqui foi essa parte inicial da resistência elétrica, onde a gente falou um pouquinho sobre elementos do circuito elétrico, a gente falou um pouquinho do gerador, falou um pouquinho de resistor e falamos um pouquinho de resistência elétrica. A primeira parte da resistência elétrica é a segunda lei de Ohm, tá? Então, bons estudos e até a próxima.